A guerra entre Rússia e Ucrânia pode levar a milhares de mortes de civis e soldados, uma potencial crise de refugiados, e o colapso da economia regional e global. A biodiversidade também é uma vítima dos conflitos armados. As consequências ambientais de uma guerra são terríveis, como a história tem demonstrado. Os efeitos permanecem por anos nas populações e nos ecossistemas. O meio ambiente quase sempre se torna a vítima não divulgada da guerra. Nesse vídeo, abordaremos os impactos das guerras sobre o meio ambiente. Pedimos gentilmente que deixe o seu like, se inscreva no canal, e ao final deixe o seu comentário. O impacto ambiental das guerras começa muito antes delas. Construir e sustentar forças militares consome grandes quantidades de recursos. Estes podem ser metais comuns ou elementos raros, água ou hidrocarbonetos. Manter a prontidão militar significa treinamento, e o treinamento consome recursos. Veículos militares, aeronaves e embarcações, consomem petróleo a uma taxa extremamente alta, o que resulta em toneladas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre emitidos para a atmosfera. Os militares também precisam de grandes áreas de terra e mar, seja para bases e instalações, seja para testes e treinamento. Embora o isolamento dessas áreas possa beneficiar a biodiversidade, o treinamento militar cria emissões, perturbações de habitats, e cria poluição química e sonora pelo uso de armas, aeronaves e veículos. Os primeiros dias de combates foram caracterizados pelo ataque da Rússia à infraestrutura militar ucraniana, incluindo muitas nas proximidades de áreas civis. Estes ataques resultaram em incêndios, liberando nuvens extensas de gases tóxicos e material particulado, que se espalharam por áreas civis. À medida que o conflito avança, o uso de armas explosivas em áreas povoadas gera poluição por materiais de construção pulverizados que podem incluir amianto, metais, produtos de combustão e grandes volumes de detritos. Exposições à poeira e à fumaça representam uma séria ameaça às vias respiratórias, causando diversos distúrbios pulmonares. Em menor escala, tanques queimados, veículos de transporte, aeronaves abatidas e outros resquícios de combates também são fontes de poluição. Nesses locais, também haverá contaminação substancial do solo e dos corpos hídricos. A Ucrânia abrange 6% da massa terrestre europeia e 35% da sua biodiversidade. Existem mais de 70 mil espécies de flora e fauna raras e endêmicas. É atravessado por grandes rios, como o Danúbio, que são essenciais para a segurança alimentar do país. Cerca de 16% das terras também são cobertas por florestas, já que a venda de madeira é uma das principais atividades econômicas do país. As explosões das artilharias aumentarão o risco de incêndios florestais, interrompendo a extração e a venda de madeira. Para se ter uma ideia, em apenas 1 ou 2 meses, um incêndio florestal pode emitir tanto carbono quanto todos os carros e caminhões em um estado, por um ano inteiro. Águas subterrâneas podem ser permanentemente contaminadas por mercúrio, arsênio e chumbo. Os impactos do desastre de Chernobyl em 1986 podem ser observados até hoje na Ucrânia. Se um dos reatores nucleares for atingido em um ataque, a radiação pode atingir milhares de quilômetros, até mesmo em algumas partes da Rússia. Partículas radioativas poderiam ser dispersas no solo, ar e água. Ao longo da história, as táticas de guerra se mostravam prejudiciais ao meio ambiente. Na antiguidade, era comum exércitos matarem animais e atearem fogo nas moradias e plantações dos seus inimigos. Os romanos tinham como especialidade o envenenamento das fontes de água potável que abasteciam as cidades inimigas, causando doença e sede na população. O ataque ambiental é utilizado para afetar diretamente a subsistência da população, mas os estragos colaterais de longo prazo são preocupantes. Alguns territórios da Bélgica e da França ainda sofrem pela contaminação de centenas de toneladas de munições, contendo metais pesados utilizados nas armas da Primeira Guerra Mundial. Quando as bombas em Hiroshima e Nagasaki explodiram, um alto grau de radiação foi emitido e levado para áreas além das cidades. Os seres humanos e animais sobreviventes sofreram queimaduras graves, ferimentos por estilhaços de vidro e envenenamento por radiação. Árvores foram arrancadas e queimadas. Nos anos que se seguiram, muitos sobreviventes enfrentariam leucemia, câncer ou outros efeitos colaterais terríveis. A exposição à radiação nuclear tornou os solos temporariamente improdutíveis, o que dificultou a restauração de áreas verdes.
e o retorno da fauna. Por aproximadamente uma década entre 1961 e 1971, durante a Guerra do Vietnã, militares norte-americanos espalharam milhões de litros de herbicidas e desfolhantes em vastas faixas do sul do país. A substância química mais disseminada foi o agente laranja, uma mistura de partes iguais de dois herbicidas. A destruição deliberada de florestas teve o objetivo de privar as guerrilhas vietnamitas de sua proteção e camuflagem. O agente laranja causou uma forte desflorestação, extinção de espécies animais, contaminação de habitats, e malformações congênitas, e síndromes neurológicas, em milhões de vietnamitas. 50 anos depois, ainda há locais onde a pesca em rios e lagos continua proibida. A Guerra do Golfo, 1991, também foi responsável por grandes desastres ao meio ambiente. O conflito travado entre o Iraque e forças da coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos e amparada pela ONU. Os campos petrolíferos do Kuwait foram destruídos a mando de Saddam Hussein. Milhões de barris de petróleo foram incendiados, a fumaça causou um enorme impacto ambiental e também causou males aos habitantes de cidades próximas. Um volume enorme de óleo bruto contaminou o Oceano Índico e infiltrou-se na areia da zona costeira do Kuwait. Até mesmo a 2.000 quilômetros de distância, foram detectados rastros químicos na água. Milhares de aves morreram sufocadas e pelo contato com o petróleo. Pássaros migratórios demonstram até hoje dificuldades em voltar ao equilíbrio do ciclo reprodutivo. Após a guerra, as tropas de Saddam Hussein drenaram os pântanos da Mesopotâmia, o maior ecossistema de terras úmidas do Oriente Médio. Uma série de diques e canais desviaram o fluxo dos rios Tigre e Eufrates para longe dos pântanos. Estes eram usados por desafetos do governo como fonte de alimento e refúgio. O resultado foi a redução dos pântanos a menos de 10% de sua extensão original. Mais recentemente, em 2017, militantes do Estado Islâmico incendiaram poços de petróleo na cidade de Mossul, no sul do país, liberando produtos químicos no ar, na água e na terra. A segunda maior floresta tropical do mundo, a do Congo, está desaparecendo em proporções alarmantes devido à mineração, exploração de madeira e carvão. Desde meados dos anos 90, sangrentas guerras civis tiveram um efeito devastador também sobre as populações de animais selvagens. Estes têm sido fonte de carne para milicianos, mineradores e refugiados que lutam pela sobrevivência. Consequentemente, antílopes, macacos e roedores, além de gorilas e elefantes, estão sendo caçados quase à extinção. Desde o 11 de setembro, a guerra destruiu mais da metade das florestas das 3 principais províncias do Afeganistão. O extenso desmatamento teve múltiplas implicações, incluindo o aumento da vulnerabilidade a desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. Décadas de extração de ouro ilegal na Amazônia colombiana causaram danos ambientais em áreas controladas pelas Forças Armadas Revolucionárias. A mineração, juntamente com a extração de madeira e o cultivo de coca, está entre as principais fontes de financiamento dos guerrilheiros. Essas atividades contribuem no desmatamento, assoreamento e na contaminação de rios por mercúrio, gasolina e querosene, usados na produção da pasta base de cocaína. O glifosato foi amplamente utilizado para erradicar cultivos ilícitos de coca e combater o tráfico na Colômbia. O herbicida provoca danos ao ecossistema e à saúde das populações indígenas e ribeirinhas da região afetada. O impacto ambiental das guerras varia muito. Alguns conflitos armados podem ser breves, mas altamente destrutivos. Enquanto algumas guerras civis podem durar décadas, mas ser travadas em baixa intensidade. Conflitos de alta intensidade exigem e consomem grandes quantidades de combustível, levando a emissões massivas de carbono e contribuindo para as mudanças climáticas. Após o conflito, a reconstrução também terá um custo de carbono adicional e significativo. Quando pessoas estão morrendo pela guerra, nós tendemos a esquecer o meio ambiente, e isso é totalmente compreensível. Embora o impacto humanitário de uma guerra seja devastador, o impacto ecológico muitas vezes é negligenciado, e com ele as implicações de longo prazo, como a saúde de milhões de pessoas, a contaminação da água e do solo, destruição das florestas, e na extinção de espécies de animais. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Até o próximo vídeo.